dores, sejam elas físicas, morais, espirituais, que nos alentem, que nos dê forças para continuarmos a nossa jornada. Assim seja. Licença, eu vou tirar a máscara. Acho que vai ficar mais confortável. Boa noite a todos. Que Jesus, a espiritualidade amiga que nos conduz essa casa, que nos acolheu, que preparou esse ambiente, receba os nossos anseios, as nossas angústias, a nossa alegria, né, de estar aqui, de comungar com Jesus nesse momento. Que saiamos daqui bem melhores do que chegamos. Então, a reflexão dessa noite, acerca do Evangelho de Jesus, né, é um tema assim, que muito premente na nossa vida, principalmente pelos últimos momentos de conflitos que a gente tem vivido, que a Terra também tem vivido, esse momento de transição. E nós, os espíritas, com toda a responsabilidade que nos cabe enquanto cristãos, precisamos olhar para o Evangelho e trazê-lo, de fato, para a nossa vida. Então, vivemos um momento de pandemia que fez com que a gente refletisse sobre o nosso templo interno. Onde é que nós estamos? O que a religião faz com a gente? Como é que eu lido com essa distância? O templo está dentro de mim, porque o empoderamento que Jesus nos traz é que a gente pode resolver tudo, né? Que somos capazes, somos o sal da terra. Somos os inspiradores dos outros, os nossos próprios. E aí, essa revolução que Jesus traz para a gente está conseguindo dar conta disso? A gente se esforça, de fato, para conseguir isso? Então, são inquietações muito prementes nesses momentos de conflito, e que, antes de chegar na minha boca, mexe, né, com todos os irmãos que me acompanham, que lidam comigo no dia a dia, que me conduz. E, assim, esse estudo do Evangelho foi muito forte nesses últimos 2 anos. Então, amar os inimigos. Aí a gente se coloca assim, leva até um susto, né? Quando a gente ouve a palavra, nas palavras de Jesus, é muito bonito. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos desafios que ele nos propõe, é muito delicado. É de difícil vivência, principalmente. E será que isso é possível? E aí a gente muitas vezes se questiona, porque a gente sabe que o crer, né, está dentro de nós, é a fé. Se a gente estimular isso, a partir do que a gente acredita, a partir da nossa fé, a gente consegue resolver todas as angústias, todos os problemas, e mesmo diante desse mundo de provas, de expiação, a gente consegue ser feliz, consegue se organizar, consegue dar conta do que a gente veio aqui fazer nessa existência, consegue se enxergar. E aí essas proposições de Jesus que chocaram o mundo na época da vinda dele, até hoje, né, nos faz refletir, será que isso é possível? Porque Jesus, com essa fala, ele lança uma meta, um objetivo para a gente alcançar. E aí, muitas das vezes, a gente esquece de todos os ensinamentos que a gente teve, de todos os aprendizados, e acaba discordando, né, dizendo que não somos capazes. Será que isso é possível? Será que o Evangelho está certo, né? E aí a gente vê muitas vezes assim culturalmente as pessoas fazendo recortes do Evangelho e trazendo assim pequenos fragmentos para o nosso dia a dia, que aí a gente lê, olha e acha absurdo, né? Como que a gente pode acreditar ainda em tal coisa e dizer assim, é assim, pronto? Se a gente tem todo o conhecimento desde a estada de Jesus aqui até hoje. Então, para a gente atingir essa maturidade, né, de amar os inimigos, a gente precisa ainda ressignificar
tudo que a gente aprendeu, toda a nossa bagagem cultural. E não é só dessa existência, são ao longo de todas as nossas existências, porque nós somos forjados por várias culturas, por várias crenças que a gente precisa trazer para a racionalidade, né? Porque a fé raciocinada é o que nos conduz à verdade. Então, o que o Evangelho significa para cada um de nós, né? E aí, nas pesquisas de Kardec, ele organiza o Evangelho seguindo essa ordem, né? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas. E ele faz uma organização bem perfeita que nos conduz a um raciocínio, não numa tríade seguindo o tempo, mas um raciocínio que possui uma lógica. E aí os autores, né, sacros da espiritualidade vai dizer que, em geral, por si sós, são ininteligíveis. Deixa eu lá. Parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte-se-lhes. Aprenda o verdadeiro sentido. E aí a gente hoje, né, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente está de posse dessa chave. Mas a gente enxerga isso? A gente consegue trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano? Então, uma reflexão que a gente tem que buscar todos os dias, porque a gente não pode ser religioso só a hora que a gente está aqui sentado, né, predisposto. A gente tem que estar predisposto o tempo todo para fazer essa transformação interna, para buscar esse crescimento. Então, no capítulo 2 do Evangelho, Kardec faz uma organização que nos ajuda muito a entender todo esse processo. E aí tem um trecho que diz assim: aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. E aí é muito interessante esse capítulo do Evangelho, que a gente deve ler assim com muita calma. O capítulo 2, que vai falar, né, se não me engano, o bem e o mal. E aí ele diz que a gente vai carregando essa bagagem conosco. E aí a gente começa a ler o Evangelho, as Escrituras, né, todo o conhecimento doutrinário que nos foi legado, a partir do nosso ponto de vista. E aí, nesse capítulo 2, ele faz essa reflexão bastante interessante, né? O meu ponto de vista é o ponto de vista da formiga que está lá entranhada no formigueiro. O meu ponto de vista é desse homem que está lá no topo da montanha e consegue ver tudo o que está acontecendo lá embaixo. E aí a gente tem, sim, que parar para pensar. Se eu não me elevo, o que eu enxergo? Qual é a minha predisposição de vida, se eu não busco essa elevação? Então, esse capítulo do Evangelho é muito interessante, quando ele nos cutuca para nos ver nesse processo, né? Porque os pontos de vista eles são muito relativos. Então, a gente faz críticas ferrenhas àqueles que estão lá no poder, que roubam um monte de dinheiro. Mas e nós, quando a gente pega alguma coisa, uma moeda de troco, que foi a mais, não vai fazer diferença. Será que não se iguala? Será que a gente não relativiza a nossa vida o tempo todo, para tirar um pouco da nossa culpa, para não se perceber enquanto espírito em evolução? E aí esse capítulo ele traz isso muito presente, sabe, para a gente se olhar, para a gente de fato buscar essa transformação. O que eu critico no outro é o que eu estou tentando sublimar em mim, porque eu já percebi, eu já estou dando um passo além. Mas eu não posso ficar apenas na crítica. Eu tenho que realmente saber que o que está vindo lá de fora, que está me incomodando, eu quero tirar de dentro de mim, eu não admito mais. Mas isso não me dá o direito de dizer que o outro está condenado, de dizer que o outro está totalmente errado. Então, quando a gente conhece o Evangelho, né, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Então, quando a gente está disposto
a se aproximar do Evangelho, de fato, né, dos ensinamentos morais que Jesus nos trouxe, ele faz com que a gente esteja lá no topo da montanha. E era assim que Jesus nos via. Ele já nos via nesse momento aqui. Por isso que ele disse tudo o que ele tinha para dizer. E deixou para a gente deglutir. Então, nesse momento da passagem de Jesus, é uma passagem assim, bem interessante, né? Um momento bem interessante da humanidade. Eu perdi o meu papel aqui, ó. Importante. Eu dobrei ele e agora eu não acho. Desculpa. Achei. Eu e os papéis, adoro papéis, viu, gente? Desculpa. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas que dominavam as criaturas humanas. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas. Não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade, o monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. Os miseráveis avolumavam-se, e os sem terra, sem teto, sem trabalho, entregavam-se à hediondez da rapina, da ociosidade, nos antros em que se hominizavam. As classes em que a sociedade dividia-se caracterizava a dureza dos corações e o seu comportamento cruel. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. E aí se a gente ler esse texto fora do contexto dele, será que combina muito com os momentos que a gente tem vivido? Com a humanidade nesse momento? Com a sociedade na qual a gente está inserido? Esse texto, ele está nesse livro que norteia essa nossa reflexão, do Divaldo Franco, Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, falando da realidade dos homens naquele momento em que Jesus adentrou a Terra. E a gente sabe, né, com os ensinamentos que a gente tem hoje, que aquele foi um momento muito especial, onde muitos espíritos foram afastados, onde a paz, né, naquele momento foi dividida, onde as pessoas puderam comungar com Jesus, sentir a luz dele bem de perto, mesmo que não quisessem, porque o amor tem esse poder de modificar as pessoas, mesmo que elas não queiram. E Jesus fez isso naquele momento e faz isso conosco o tempo todo, porque Ele é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso governador. E como é que a gente está recebendo isso? Porque a gente está pronto, né? A gente é movido pelas leis naturais e a gente tem todos os subsídios para chegar na posição, né, hierárquica dos espíritos puros, através do nosso esforço, através da nossa luta conosco mesmos, né? Porque a saúde, ela é individual, é de cada um. Cada um constrói a sua saúde, embora a gente seja essa grande célula da sociedade, mas nós somos como aquela célula, sabe, que constrói o corpo. Cada um de nós constrói o todo, mas se a gente não se transforma, não começa a se olhar e não começa a se mudar, o mundo não se transforma, porque a gente vai estar corrompendo o tempo todo. Então, o convite de Jesus era para que a gente olhasse o nosso inimigo de uma forma diferenciada, porque, naquele momento, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, era o que regia. Então, se você recebesse o bem, você dava de volta o bem. Se você recebesse o mal, você dava de volta o mal. Era uma lei civil, né, mas que valia para todas as situações, porque quem dominava eram os religiosos, então as leis eram feitas por eles. Aí Jesus vem e diz, né, ouvis o que foi dito, e muda tudo. Então,
era para amar só os amigos, só aqueles, né, os próximos, e aí, naquele momento, Jesus traz uma nova lei, modifica o que estava posto. E ele modifica isso dando o seu exemplo de vida, indo buscar nos lugares os mais escuros, os mais tristes, onde existiam as maiores mazelas, resgatar as pessoas. E como é que ele resgatava as pessoas? Com o amor. E a gente aprendeu isso. A gente acha assim, estapafúrdio, né? Como assim amar os inimigos? Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos, se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, e nós, hoje, né, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se a gente tem essa grande arma, que é o Evangelho, que aqui está contido todas as nossas relações com o mundo físico, com o mundo espiritual, com as pessoas, com as matérias. Então, aqui está tudo dito. Todas as relações humanas estão aqui dentro. E aí, com exemplos de como é que a gente vai fazer com essas relações. Porque é através das relações que a gente se constrói. Não é à toa que a gente está aqui, né, encarnados nesse hospital-escola, um pacote de pessoas com várias facetas. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Por quê? Os escribas e os fariseus eram os homens da lei, os religiosos, né, e os que executavam, que redigiam, que fazia com que a lei valesse. Eles tinham o ponto de vista deles, voltando lá no capítulo 2, que um capítulo vai complementando o outro. Eles tinham o ponto de vista deles. O que eles faziam, eles acreditavam que era certo. E eles estavam esperando o rei que ia libertar. Mas como o olhar dele era muito material, né, e a pobreza da língua da língua humana, faz com que a gente não entenda, né, quando Jesus diz tem que amar os inimigos, porque essa palavra amar, para nós, ela tem um contexto diferente, é muito pobre ainda. O nosso olhar, o nosso ponto de vista relativo ao amor ainda é muito pequeno. E aí, a visão de justiça deles era muito parca. A nossa, será que dilatou? Será que hoje a gente consegue ter um ponto de vista mais dilatado, compreender melhor o que significa a palavra amor? Aí Jesus diz assim, né? Retribui o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Se a gente analisar só esse trecho, a gente já consegue perceber várias prerrogativas da doutrina espírita, né? Então, a ideia de Deus que Jesus traz, já naquela época, que depois Kardec, na sua pesquisa, junto à espiritualidade superior, vai dizer isso com mais propriedade, com uma forma mais simples, né, para o nosso entendimento. Aí essa ideia de Deus que Jesus já colocava, ela vem amadurecendo, a gente vai percebendo que aquele Deus, né, que tinha, de novo, o ponto de vista, aquele ponto de vista de Deus, que era a semelhança, a nossa semelhança, né, do humano. Então, a gente tinha uma concepção ainda de Deus, daquele velhinho, que dizia, você vive, você morre, você é rico, você é pobre, você vai ser castigado. E aí, para a gente poder conseguir as dádivas, né, a gente tinha que oferecer, fazer sacrifícios, oferecer coisas, sempre materiais. E aí Jesus já traz essa nova ideia de Deus, esse ser imaterial, que não temos nem palavras, né,
para definir. Muitas vezes, quando a gente fica tentando achar uma definição exata, a gente acaba se perdendo. E aí a gente se distancia, porque a gente começa a questionar a nossa fé. Porque o nosso entendimento ainda é muito parco. E aí Jesus já trazia naquela hora, né? Deus imaterial, sabe? O Pai amoroso, que tinha a lei da equidade, né? E aí já começa a transformar aquele conhecimento. E aí, quando a gente nos olha, até hoje, a gente ainda fica de joelhos, muitas vezes, porque nós somos herdeiros dessa cultura, e tentamos fazer troca, como se isso fosse possível. E aí, quando a gente pensa, né, em amar os inimigos, que coisa mais complicada. E aí a gente esquece que a doutrina espírita já nos traz muitas informações. Então, Jesus já estava falando da lei dos fluidos, né? Então, quando eu vejo o outro com carinho, com a nossa, mesmo que seja a nossa forma ainda de amar deturpada, né? Um pouco mesquinha, mas assim, a gente já está aprendendo. Então, quando eu consigo enxergar o outro como o meu irmão, que né, tá posto, isso já está comprovado, né, que nós somos uma grande família, filhos do mesmo Deus, criados pelo mesmo Deus, não personificando Deus, porque não temos Deus não é uma pessoa, Deus não é a nossa semelhança, Deus não é como nós, ainda bem, né? Senão não estaríamos aqui. E deixando de lado se a gente conseguir deixar de lado essa personificação, era disso que Jesus estava falando, da gente enxergar o outro como esse nosso irmão e saber que ele está doente e que ele precisa desse tempo, dessa vida, desse momento, para que ele conclua, né, para que ele amadureça, para que ele encontre esse ponto de vista que hoje nós, os espíritas, nos esforçamos para trazer para a nossa vida. E Jesus já estava falando disso, da reencarnação. E Kardec, quando ele faz os esclarecimentos lá no capítulo 12, ele nos traz uma reflexão assim que a gente não pode perder de vista, de saúde pública mesmo. Se a gente pegar, né, uma das questões do Livro dos Espíritos, o quanto nós somos influenciados pelos desencarnados. E aí a espiritualidade responde, muito mais do que imaginais. Então, quando eu aplico essa lei do amor, principalmente de amar aqueles que diferem do meu pensamento, aquele que ainda não comunga das nossas crenças, que não pertencem à mesma raça, que não pertencem ao mesmo gênero e outras diferenças, né, que existem na sociedade, eu começo a exercitar essa lei dos fluidos. Eu envolvo ele com a minha forma de amar, que ainda é parca, mas é importante para o meu aprendizado. E aí eu começo a modificar essas situações. E outro conhecimento que Kardec nos alerta, né, quanto que está embutida nessa fala de Jesus, quanto à obsessão. Então, aquele que eu considero, que eu vejo como o meu inimigo hoje, a gente pode retornar, né, porque a gente está vinculado pela lei do ódio, né, pelo ódio, quer dizer, o ódio não é uma lei. A gente está vinculado por esse sentimento negativo, por essa deturpação do amor. E o que acontece? Eu vou reencarnar com ele em algum momento para resolver as pendências. Então, quando eu começo a resolver isso já agora, mesmo que seja no meu silêncio amoroso, na minha prece de recomendação, eu já começo a resolver esses problemas. Então, era disso também que Jesus está falando e que Kardec depois, né, nos esclarece majestosamente, falando da obsessão, que é um dos grandes males da nossa vida, porque a gente não está sozinho, né? A gente está sempre acompanhado, tem sempre irmãos nos acompanhando, nos envolvendo, observando o que a gente fala, o que a gente faz. Muitos deles nem conseguem ouvir o nosso pensamento, mas eles veem os nossos atos, ouvem as nossas palavras, e aí isso pode causar uma simpatia ou uma antipatia. Então, a gente precisa ter muito cuidado
mesmo quando estamos sozinhos. Essa também é uma forma de amar. Sabe, quando a gente está bravo e fala assim, caramba, morreu e deixou todos esses problemas. Puxa vida, não podia ter melhorado as coisas para os que vinham depois? E aí todo mundo está ouvindo. Né? Se o verdadeiro interessado não tiver, alguém pode até levar o recado, porque as relações são o que move a humanidade, encarnada e desencarnada. E aí, quando a gente perdeu o nosso irmão, né, porque acabou, ceifou, finalizou a existência dele, ele partiu para o mundo espiritual, mas ele continua vivo, ele continua se relacionando. Né? A doutrina espírita já mostrou, já comprovou isso para nós o tempo todo. E se a gente ainda tiver dúvida, basta a gente olhar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, que a gente percebe quem nos acompanha, quem que a gente escolhe para estar conosco. Né? Porque a gente está com esses e não com outros. Então, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestartes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? De novo, né? Era um costume da época essa troca. E aí, será que ainda acontece isso? Aí, o que se aproxima do mais o olhar humano, né, desse ponto de vista relativo nosso, nesse momento, de espírito encarnado, é o amor da mãe, do pai. O filho pode aprontar, né, não é via de regra, mas é a maioria. Pode cometer barbaridades, mas eles continuam sendo queridos, sendo amparados o tempo todo. Estatística, né? Se visitarmos as filas nos presídios, o número de mães lá visitando os seus filhos, passando por aquelas humilhações, que a gente sabe bem, é enorme. Porque ela ama. Né? Ela é o que mais se aproxima do amor, né, incondicional, é o amor da mãe, do pai, das famílias, daqueles que a gente adota por filhos. Né? Não sabemos que a ligação não é só consanguínea, existem outras formas de ligação. Não era esse. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar alguma coisa, ou coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. De novo, né? Ele está intensificando essa ideia de Deus, que é para todo mundo, não é só para as castas escolhidas. Né? Então, quando a gente ainda vê, né, organizações sociais que dão privilégios para uns e para outros não, por nascimento, por características biológicas, enfim, por vários motivos, está indo contra a lei de Deus. E a gente, lá no nosso íntimo? A gente continua contrariando Deus ou a gente está buscando a nossa modificação interna? Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma? A gente não pode perder isso de vista. Esse tem que ser o nosso ponto de vista, né, quanto ao nosso irmão. Jesus, né, o grande psicólogo, o grande professor que foi para nós, hoje vem sendo confirmado até pela ciência. Né? A Kardec já dizia lá que o que a ciência não confirmar será refutado. Então, a gente já tem vários tratamentos científicos, né, do ponto de vista científico, que diz que a gente precisa resolver as nossas mágoas internas para a gente poder recobrar a saúde. Né? Então, várias doenças que são apontadas, que a causa são os sentimentos adoecidos. Né? A incapacidade de perdoar, de deixar para lá, isso vai danificando
o nosso espírito e acaba refletindo no nosso corpo físico. E Jesus já nos trazia esse alerta, né? E aí tem umas máximas assim bem interessantes que roda pelas redes sociais que eu acho bem pertinente. Eu sempre penso nisso para poder me autoeducar o tempo todo, né? Que diz, né? Você quer matar o outro tomando o veneno, né? Para a gente repensar. Então, é a lei dos fluidos. O meu pensamento rege tudo. Quando eu comungo com o mal, estou lá dentro, não adianta. Enfiei o braço lá, não tem como sair limpo, né? Então, não adianta. A gente tem que querer sempre o melhor para o outro, porque quanto mais a gente comungar com amor, mais isso vai crescer dentro de nós. Então, o grande desafio que Jesus propõe é como posso aplicar a amorosidade diante de alguém que fizer o mal. Então, são pequenos hábitos, pequenas mudanças que a gente tem que empreender a cada dia, mesmo num primeiro momento, indo contra nós mesmos, né? Porque quanto mais for pingando, sabe, aquela gotinha de água limpa, mais ficaremos limpos. Então, é essa capacidade que a gente tem de evoluir, porque a lei, a centelha divina está dentro de nós, e estamos fadados a ser felizes, querendo ou não. O caminho a gente escolhe, se a gente vai andar mais rápido por um caminho mais curto, ou vai por um caminho mais doloroso, mais tortuoso, que a escolha é de cada um, né? Administrando essa situação, a gente pode já, né, ir limpando várias dificuldades no nosso caminho. Então, a gente já sabe, pela lei dos fluidos, que, sim, eu não vou ficar bem diante de alguém que me faz mal. Eu não vou ficar bem, porque os fluidos, né, estão envolvendo as pessoas, e a gente, sim, vai se sentir mal, porque só de ver o outro, a gente já libera várias substâncias no nosso corpo que traz o mal-estar. Mas como é que eu vou fazer? Vou abraçar o inimigo? Não. A definição de amizade pela espiritualidade é muito forte, diferencia muito isso. Mas eu posso, né, começar aqueles pequenos hábitos de colocar nós que somos espíritas, colocar o nome do nosso irmão lá no livro de preces, pedindo o amparo para ele espiritual. Eu posso fazer uma prece para ele. Eu posso exercitar, tentando compreendê-lo de fato com as suas necessidades, com as suas limitações, né? Aquele silêncio amoroso de não ficar batendo de frente o tempo todo, de deixar o nosso pensamento lá dentro de nós, porque a gente sabe que isso muitas vezes, né, traz desconforto para todo mundo, e aí a gente acaba gerando, né, desavenças. Enquanto eu estava estudando o livro, né, eu fiquei bastante pensativa, bastante reflexiva, que a primeira orelha é a nossa, então é a primeira a ser puxada, né? Eu uso muito a palavra ignorância. Você é ignorante. E aí as pessoas normalmente, então muitas vezes eu fiquei assim de saia justa por conta disso, porque quem recebe essa palavra não recebe com o meu ponto de vista, de que ignorante não sabe. Você está usando o que você não sabe. E a pessoa já vai num sentido pejorativo. Então, muitas encrencas... Desculpa que eu já vou fazer 60, então já estou bem reflexiva sobre isso. Então, é uma palavra que hoje eu não uso mais. Eu tomo muito cuidado. Porque quando você diz para alguém você é ignorante, você ignora, não sabe, é o meu ponto de vista. Mas, normalmente, a pessoa não recebe dessa forma. E aí você tem que ter muito jogo de cintura, muita conversa, e, às vezes, dentro da nossa própria família, né, a gente tem essa intolerância de não usar a palavra certa, de não ter esse cuidado com o outro. E, às vezes, paga-se muito caro. Os filhos vão para longe de casa, né? E aí esse também é um hábito que a gente tem que mudar, tem que ser acolhedor, mesmo quando a gente não concorda, a gente tem que tentar segurar, esperar o momento certo, deixar as coisas fluírem, porque a vida está aí, né? Uma hora a gente vai encontrar a nossa verdade, a nossa razão. Então, um passo também é ter esse respeito, né? E ver onde a gente está. O cachorro, ele é dócil?
né? A serpente, eu posso ficar convivendo com ela no mesmo lugar? Eu posso deitar-me ao lado de um tigre, embora existam pessoas que tenham esse, né, esse dom. Mas, assim, nós, eu acho que não, né? Então, de respeitar os espaços do outro, né? A própria espiritualidade, através de Kardec, vai dizer para a gente, né, quando a gente encontra pessoas de outras religiões, que Jesus não é o líder, Jesus não é o guia, como é para nós, para que a gente faça a prece e deixe o nome dele, não de lado, né, mas em off. E aí é para a gente refletir. Como é? Eu preciso conhecer as pessoas que estão ao meu lado, para que eu possa ceder esse espaço, sabe? Respeitar a distância necessária, conceder a possibilidade dela refletir sobre. E se a gente fica, né, com esse pé atrás, sempre querendo resolver as coisas na hora, dizer o que a gente pensa, isso pode criar mais situações de desavenças. E aí a gente, em vez de resolver enquanto está a caminho, a gente vai protelando e agravando a situação. Então, quando Jesus diz, né, se te deres um tapa na face, oferece a outra. Com certeza, não era da materialidade que Jesus estava falando. Ele estava dizendo dos processos imateriais, dos relacionamentos espirituais. Estava dizendo para a gente oferecer, se eu recebi a face da violência, né, da agressão, para eu oferecer a face da paciência, do perdão, do silêncio amoroso, da prece. Era disso que ele estava falando. Se te pedires a túnica, dá-lhe também a capa. Com certeza não era da roupa que Jesus estava dizendo. Era dessa convivência, né, desse embate que a gente tem o tempo todo, de dizer, de guardar algumas coisas para o momento oportuno. E aí hoje a gente, né, a gente tem bastante problema com a intolerância religiosa, com a tolerância de raças, porque a gente não se enxerga enquanto humanidade, né? E aí a gente paga muito caro por isso. Mas, felizmente, em vários momentos, né, por essa diversidade de reunião de espíritos, a gente recebeu pessoas que foram diferenciais para a humanidade. Gandhi, Martin Luther King, né, brigando pela equidade racial, Gandhi pela paz na Índia. Vários papas que a gente teve, né, que a gente tem um aí que faz muita diferença, traz muito ensinamento para a gente. E aí esses espíritos que encarnam para nos nos balançar, nos tirar do lugar comum. Mas a responsabilidade não é só deles, é nossa também. Nós temos que ter o nosso protagonismo, né? A gente não pode ficar esperando líderes para nos salvar. E aí, para a gente finalizar, vamos pensar nessa questão, né, 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E aí a espiritualidade responde na pesquisa de Kardec. Não, bem taxativo. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E aí a gente ficava feliz, né? Ah, eu sou legal, não faço nada de ruim para ninguém. Ah, mas isso não basta. A gente precisa, sim, se movimentar. Então, a nossa responsabilidade é de autotransformação e transformar a sociedade. Então, a gente não pode nos fechar dentro do que a gente acredita. Os movimentos espíritas, as pessoas que acreditam, né, não precisam ser espírita, mas tem algumas crenças que comungam com o espiritismo, elas precisam levar isso para fora, e de encontro às mazelas humanas, e de encontro a esses nossos irmãos que necessitam dessas palavras, desse conforto que a gente tem cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente busca essa prece contrita. Né? Ir para fora, sabe? Não ficar só dentro da casa espírita. Porque quando é uma forma de oferecer amor, e o amor, ele tem esse poder de transformar. Ele tem esse poder de modificar as nossas fibras mais íntimas. Então, cada irmão nosso que for acolhido com o amor, às vezes só aquele abraço amigo, às vezes só aquele sorriso acolhedor, né? Porque a gente também, né, nós estamos todos aqui no mesmo patamar, não temos
tanto para doar. Mas a gente pode, sim, começar a modificar esses hábitos. E aí, ajudar a transformar o mundo. Então, incorporar o amor nos gestos mais simples. Compreendemos que somos filhos do mesmo Pai. E aí, só para a gente finalizar, eu acho que já deu o tempo. Aí a espiritualidade diz assim, ó, não podemos ficar esperando que um grande líder resolva todos os problemas sociais. O trabalho é individual, corpo, célula, tecidos que vão construindo as células da sociedade. Não podemos continuar na omissão, ficar só na observância, na abstinência mental, ignorar a responsabilidade. É nossa em qualquer lugar que estejamos. Precisamos ser protagonistas, às vezes, no silêncio amoroso, da prece reconfortante, na vivência do amor ao próximo, na palavra acolhedora. Precisamos observar quem é nosso inimigo para direcionar nosso agir, incorporar o amor nos gestos mais simples, compreender que somos filhos do mesmo Pai. Né? Parar de ver só os defeitos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que possamos, sim, começar essa transformação.